Tá, eu sei que já faz 3 anos que a gente tá em 2026, mas eu prometo que essa é a minha última lista de 2025. O que acontece? Eu geralmente uso o mês de janeiro pra zerar a minha lista de pendências, pra eu conseguir assistir o máximo de obras possíveis, pra eu poder fazer as minhas listas da maneira mais completa, não ficar aquela sensação de, poxa, faltou assistir aquele negócio, e o pior é que faltou algumas coisas, mas a ideia é que eu conseguisse fazer a lista mais completa possível e olha, eu acho que eu consegui. Eu tô feliz com o resultado, tô feliz com as obras que eu selecionei e eu quero te convidar agora então para você conhecer quais foram os meus filmes favoritos de 2025. Senhoras e senhores, eu sou o Rory Moraes, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e não reparem a bagunça, tá, gente? Vai chegando, fica à vontade, porque chegou a hora de fazer essa lista que eu tanto adoro e que talvez seja uma das mais difíceis de montar e de organizar por conta das regras que eu mesmo crio, porque para entrar nessa lista eu considero filmes que foram lançados no Brasil em 2025. E isso daí confunde o bagulho todo, porque, por exemplo, filmes que vão concorrer agora no Oscar de 2026, como Hamnet, Marty Supreme, estão estreando em 2026 no Brasil. Então, eles não vão entrar aqui na minha lista, apesar de serem filmes do ano passado. E a mesma coisa acontece com os filmes do Oscar do ano passado, o Oscar de 2025, porque apesar de serem filmes lançados em 2024 no resto do mundo, lá nos Estados Unidos, eles chegaram no Brasil em 2025, lá no comecinho do ano, até fevereiro mais ou menos. Só que como eles concorreram ao Oscar, e como se falou tanto deles lá no começo de 2025, sou esquisito colocar esses filmes aqui na lista. E para tentar resolver um pouco essa bagunça, eu mesmo estipulei aqui a regra de que eu vou desconsiderar esses filmes do Oscar de 2025, mas fica a menção honrosa a esses filmes que muito provavelmente beliscariam uma vaga aqui nessa lista. Estou falando de Conclave, Sing Sing, Memórias de um Caracol, O Aprendiz e o documentário Sem Chão, No Other Land. Infelizmente eles foram vetados por conta do regulamento aqui do canal, mas eu vou tentar dar mais atenção aos filmes do Oscar agora, antes da premiação, e aí eu acho que meio que resolve o problema já para a lista do final desse ano, porque eu já vou ter falado bastante aqui no canal dos filmes do Oscar. Vamos agora então para nossa lista oficial e eu vou fazer a mesma dinâmica que eu fiz lá nas melhores séries. Do 20º ao 11º eu falo mais rapidinho, só ali um comentário breve, e a partir do 10º aí eu exploro um pouco mais ali os meus sentimentos em relação à obra. Vamos nessa então, vamos naqueles piques para a 20ª posição, Apocalipse nos Trópicos. Um documentário bem desolador em relação ao cenário político nacional, mas é também o registro necessário para que a gente compreenda essa relação nefasta entre política e religião. Em 19º lugar, A Hora do Mal, não é dos filmes de terror mais assustadores que eu já vi, mas ele me fisgou. Eu fiquei investido no mistério do filme até o final e acho que a divisão em capítulos e a estrutura não linear favorecem muito a experiência. Em 18º, Uma Batalha Após a Outra, é um filmaço, o elenco é absurdo, inclusive eu acho que o filme leva o Oscar de melhor elenco. Eu amo a trilha sonora dele também, que é agitada, inquietante, assim como o ritmo do filme inteiro. Em 17º, Pecadores, gostei da ação, do terror, de todo o subtexto, e ele tem uma das cenas mais lindas e impactantes do ano. Em 16º, Corações Jovens, um dos filmes mais sensíveis e corajosos que eu já vi. Só consegui ficar pensando no rebuliço que ele causaria se ganhasse mais visibilidade por aqui. O que ia ter de líder religioso e deputado de extrema direita esperneando por aí e falando que é um perigo para as crianças é brincadeira, mano. Só por isso eu acho que já vale a gente divulgar ele. Em 15º, Amizade Tóxica. O Tim Robinson é uma figura desengonçada, exótica, para dizer o mínimo, e esse jeitinho dele casa perfeitamente com a pegada dessa comédia esquisita, mas muito boa. Em 14º, Faça Ela Voltar. Depois do excelente Fale Comigo, os irmãos Philippou retornam com mais um trabalho assustador, grotesco, mas que carrega um monte de significados. Em 13º, Valor Sentimental. É um filme com momentos de silêncio e olhares que falam muito mais do que qualquer diálogo, e aquela narração no começo falando sobre os sentimentos da casa me fez pensar demais na casa onde eu passei a minha vida inteira, a minha infância, coisa linda. Em 12º, Superman. Eu considero um feito e tanto James Gunn conseguir com um filme sobre esse personagem que eu não dou a mínima, dentro de um gênero que eu já tô saturado, me diverti
tanto. E em 11º, Twinless, um gêmeo a menos. Uma dramédia com personagens cativantes, uma história que ao mesmo tempo que é trágica, diverte na medida certa e que escolhe com perfeição o momento exato de encerrar o filme. Uma última cena que é muito massa. Muito bem, superada essa primeira etapa, agora vamos adentrar oficialmente no top 10, começando com a nossa 10ª posição, onde eu coloco Corra que a Polícia Vem Aí. Eu amo essa franquia, Corra que a Polícia Vem Aí, eu sou fascinado pelo Leslie Nielsen. Sempre me chamou a atenção essa característica que, ao mesmo tempo que tem as piadas mais imbecis do mundo, são piadas muito inteligentes e construídas com uma sagacidade, piadas que têm referência, piadas que às vezes fazem algumas críticas, sátiras, enfim. Eu acho incrível e pensar em ressuscitar essa franquia, atualizando para os dias atuais, em um cenário onde as comédias não arrecadam tanto dinheiro, não tem tanta visibilidade comercialmente falando. A gente também está falando de um cenário onde esse formato de paródias quase morreu, a gente quase não tem mais filmes nessa linha, né? Tipo Todo Mundo em Pânico. E a gente não pode esquecer que não temos o Leslie Nielsen, né? Para fazer essa continuação. Receita pronta para que esse filme novo fracassasse, mas olha, ele deu certo, deu muito certo, não só porque ele arrecadou uma grana, fez mais de 100 milhões de dólares, mas porque ele conquistou o coração desse que vos fala. Ele tem um quê de nostalgia, né? Ele faz lembrar tempos mais simples, tempos onde o conteúdo era mais leve e despretensioso, mas ao mesmo tempo ele traz essa sagacidade, essa inteligência nas piadas que eu destaquei. Tem muita metalinguagem, quebra da quarta parede, coisas absurdas, humor de exagero, que enfim, me encantam demais. Tem uma cena em que o Frank Jr. ajoelha ali em frente ao quadro do mentor dele, do pai dele, né, que é o personagem do Leslie Nielsen, e ele faz um texto todo sobre legado e como ele não quer ser uma paródia, não quer ser uma imitação barata do que o pai foi, mas é uma clara referência à própria existência do filme. Porra, esse tipo de coisa me pega demais, eu acho isso genial. E eu preciso reconhecer aqui o trabalho do Liam Neeson, que ainda que não seja tão engraçado quanto o Leslie Nielsen, ele consegue manter muito bem essa coisa da cara dura, esse humor onde ele fica ali super sério diante de situações absurdas, bizarras, e esse contraste gera um efeito cômico muito massa. Por isso eu acho que esse filme foi uma das coisas mais divertidas que eu assisti em 2025. Quem é você? Frank Drebin Jr., Esquadrão de Polícia. Saindo da bagaceira, vamos falar de poesia, exatamente. O 9º lugar dessa lista é poesia, poesia pura. Estou falando de O Filho de Mil Homens. Esse filme, ele conta uma história usando esse recurso de divisão de capítulos, que eu acho que aqui é perfeita, porque a gente vai conhecer vários personagens diferentes, e aí em algum momento a história desses personagens vai se cruzar, e quando acontece essa conexão, é arrebatador, assim, é muito recompensador. Esses personagens, eles têm algumas semelhanças, porque são personagens muito vulneráveis, personagens quebrados, personagens que precisam de alguma coisa, falta alguma coisa neles, eles almejam alguma coisa, e eles vão encontrar isso ali entre si. Eu acho que isso é muito bonito. O filme, ele tem uma mensagem muito bonita, né, muito poderosa, e eu acho que essa mensagem ela é potencializada pelos aspectos técnicos do filme, né, design de produção, fotografia, efeitos visuais, tudo aqui traz essa característica do mágico, do lúdico, e o elenco também é sensacional. Tiveram várias interpretações aqui que me comoveram muito, mas eu preciso destacar a do Rodrigo Santoro e a do Johnny Massaro, que, cara, são densas mesmo, assim, são difíceis, complexas pra caramba. O pobre do Rodrigo Santoro chorou, viu, meu velho? Pensa num cabra que chorou, velho. Dá vontade de ir lá e dar um abraço nele e falar que ia ficar tudo bem, porque ele exala, ele transborda essa dor, esse peso que esse personagem carrega. É isso, mano, o cinema brasileiro vive, o cinema brasileiro passa bem demais. É tanto sonho, vai passando de um pro outro, que ninguém nunca vai estar sozinho. Família pode ser feita de muitas coisas.
O próximo filme dessa lista não é tão poético ou emocionante nesse sentido, mas ele é tão cativante quanto e é baseado em uma história real que, olha, é difícil de acreditar. Estou falando de O Bom Bandido. O filme originalmente se chama Roofman e cá entre nós, né, esse título que escolheram aqui pro Brasil é bem merda, mas independente disso, a história desse filme é incrível. Aqui a gente é apresentado ao Jeffrey, um cara que descobre um método bem eficaz de roubar estabelecimentos. Ele entra pelo teto, mas ele começa a chamar a atenção, né? Os crimes dele ganham tanta repercussão na mídia, tanta visibilidade, que ele é obrigado a se refugiar, a se esconder, e ele acaba morando dentro de uma loja de brinquedos por muito tempo, ali por meses, sem ninguém perceber. Esse título que foi escolhido aqui pro Brasil, né, O Bom Bandido, ele não é à toa, ele vem do fato de que as vítimas do Jeffrey, as pessoas que eram ali rendidas por ele no momento do roubo, elas sempre destacavam nas entrevistas ou nos depoimentos para a polícia o quanto esse cara era bonzinho, o quanto ele era massa, ele chegava e tranquilizava todo mundo, falava que ia ficar tudo bem. E aí, eu acho que o Channing Tatum, que interpreta o Jeffrey, ele traz esse carisma e traz essa positividade, essa bondade de uma forma primorosa, e isso é suficiente para que você comece a assistir, comece a gostar desse cara, e quando você vê, você vai estar assim, pô, deixa ele roubar um negocinho também, pegou só uma besteira, poxa. E uma vez que você se conecta a esse ponto, aí você vai estar completamente investido, porque você vai ficar tenso e apreensivo quando as coisas parecem que vão dar errado, vai ficar ali na torcida para os planos dele darem certo, para que ele se dê bem, e também emocionado em alguns momentos, foi o que rolou comigo, eu fiquei completamente conectado com essa história. E nesse mundo onde a gente está cercado por tanta notícia ruim, tanto conteúdo merda, pesado, que suga a nossa energia, eu acho que um filme que tem essa vibe tão positiva, né? Essa energia massa. Eu acho que é uma terapia muito bem-vinda, assim. É um filme para desopilar, recomendo demais. Inclusive, se tiver algum bandido assistindo aí, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, seja você também um bom bandido. Who do you want to be, Jeff? I need you to take the ink bomb out. If I do that, it'll blow up. Now if you do it quick. Oops. Saindo desse clima gostosinho, good vibe, energia boa, a gente vai agora para bagaceira. Vamos falar de uma animação bem violenta. Estou falando de Predador, Assassino dos Assassinos. Esse é um daqueles filmes que quando eu olho a posição que ele tá na lista, eu fico, não, velho, tem alguma coisa errada aqui, não é possível. Mas aí eu vou revendo, vou olhando de novo quem tá em volta e fico lembrando da experiência que eu tive e eu falo, não tem jeito, mano. Vou fazer o quê? Eu gostei da parada. Eu acho que foi mais um grande acerto para esse universo aí de Predador, que inclusive ele tá cada vez mais rico, né? Em 2025 mesmo, a gente teve o Predador Terras Selvagens, que é outro filme que eu gostei bastante também. É uma versão ali mais Disney, vamos dizer assim, do Predador, né? Um Predador mais geração Z. Só que o que a gente vai ver aqui na animação, não. Esse daqui é o brabo. Esse daqui é aquela máquina de matar e o único objetivo dele é encontrar presas para uma caçada que seja desafiadora, e aqui ele vai encontrar isso. Esse é mais um filme que tem aquela divisão de capítulos, cada capítulo conta uma história isolada que em algum momento vai se conectar, e cada uma dessas histórias tem o seu charme. Eu acho que todas elas são muito boas, gosto muito dos personagens que são apresentados aqui, é fácil a gente torcer por eles, e ao mesmo tempo você também fica ali engajado nesse embate entre caça e caçador, né? Você sente a presença ameaçadora do Predador. A ação aqui é muito legal, muito bem dirigida, a animação como um todo eu acho muito bonita, mas o que eu acho mais interessante aqui, por incrível que pareça, né, vindo de um filme dentro da franquia do Predador, é a profundidade das histórias e dos personagens. Como eu disse, eu acho que é uma adição fantástica para esse universo aí de Predador, né, expandindo a lore desse personagem e inclusive deixa um gancho muito massa para uma possível continuação. Eu acho que vai ter, já tô ansioso para conferir, porque essa com certeza foi a minha animação preferida de 2025. What happens if we survive? No sexto lugar, um dos filmes que deu tempo de assistir ainda em 2025, que está concorrendo ao Oscar desse ano. Estou falando de Sonhos de Trem. Hoje em dia está cada vez mais difícil a gente
zapear e escolher um filme pra assistir porque foi com a cara dele, né? Geralmente a gente já consome ali 15 reviews, já vê nota, já vê comentário, já vê indicação de não sei quem, mas esse daqui, curiosamente, caiu no meu colo. Eu e minha esposa acabamos nos deparando com o trailer desse filme e a gente achou lindo. Ela falou, não, vamos assistir, escolheu ver esse filme aí, e essa aposta valeu a pena demais, porque esse filme é belíssimo. Em Sonhos de Trem a gente conhece Robert Grainer, um operário de uma companhia ferroviária que precisa lidar com as transformações e as mudanças da vida, tanto na sociedade como um todo, mas também no âmbito pessoal. Para mim, o ouro desse filme, a poesia dele, é o fato dele discutir a vida em essência, assim. Apesar do filme se passar ali no começo do século XX, tudo que é falado aqui, tudo que é dito, toda a mensagem, ela vai se conectar com você em qualquer tempo, porque a gente está falando de coisas que são inerente da espécie humana. A gente está falando do tempo e de como o tempo vai sempre seguir o seu caminho, tal qual um trem, e como a gente precisa aprender a aceitar e lidar com isso, por mais difícil que possa parecer. E o filme aborda isso de uma forma tão sensível, tão bonita, que é como se você estivesse diante de uma paisagem lindíssima e você só quer ficar olhando e absorvendo tudo que aquilo ali te faz sentir, sabe? E para potencializar o golpe que é esse filme, a gente tem uma atuação brilhante do Joe Edgerton, que faz esse cara carregado, machucado, um cara atormentado pelo passado, que parece que tá carregando essa mochila pesada o tempo inteiro, apesar dele ter uma interpretação extremamente contida e silenciosa, mas que diz muito. E aí a gente precisa falar também, é claro, do trabalho incrível do Adolfo Veloso na direção de fotografia desse filme, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi, assim. Ele é aliás, eu acho que é um dos detalhes que tornam esse trailer tão convincente. Quando você assiste o trailer e você vê essa estética, essas imagens que faz muito uso da luz natural, até porque a gente tá falando de vida. Assim, é primoroso. E eu vou dizer uma coisa, se o Oscar é realmente uma premiação séria, que a gente sabe meio que não é, o Adolfo Veloso vai trazer esse Oscar pro Brasil. É nosso, mano. Tem que ser. Eu pretendo fazer alguns conteúdos sobre o Oscar de 2026, então fatalmente eu vou falar mais aí de Sonhos de Trem, que é com certeza um dos meus filmes favoritos dessa edição da premiação. É lindo, não é? O que, Arne? Tudo é lindo. Cada pedacinho. Quinto lugar, não me pergunte, apenas aceite, porque sim, eu vou colocar nessa posição aqui um documentário improvável, que é Passinho Foda, o corre por trás da dança. Ah, sei lá, velho, eu preciso ser honesto com vocês. Eu amei esse documentário, provavelmente muito mais do que eu deveria amar, mas eu preciso colocar ele aqui nessa posição, ainda que você esteja aí do outro lado pensando, mano, alguém interna esse cara porque ele não tá bem. Eu gosto sempre de falar aqui no canal que essas listas que eu trago, sempre que eu indico alguma coisa, eu tô falando mais de experiência, mais de sentimento do que fazendo uma avaliação técnica da parada, até porque nem muito conhecimento técnico eu tenho pra fazer isso. Muitas vezes essas duas coisas vêm junto, né? A gente pode falar de um filme ou uma série que ela é primorosa tecnicamente falando, que agradou a crítica, que impressionou os profissionais da área e ao mesmo tempo consegue emocionar, cativar, mexer com as pessoas, né? Eu acho que esse documentário aqui talvez esteja mais para esse segundo lado aí. Eu acho que ele é muito simples, até em linguagem, visualmente falando, mas caraca, ele me atingiu, cara. Ele me emocionou muito e me emocionou tanto de me manter engajado e torcendo e vibrando por essas pessoas, mas também teve um momento que eu quase chorei de tão envolvido que eu tava com essa história. Nesse documentário a gente acompanha um jovem dançarino que vai participar de uma competição importante de dança e enquanto acompanhamos essa jornada, também vamos entender a importância do passinho e como essa manifestação cultural tem um impacto positivo na vida de muita gente nas comunidades. É o que eu falei, assim, é difícil de justificar um sentimento, mas o que eu posso falar é que esse documentário ele exala brasilidade, ele exala carisma e, cara, como é gostoso você mergulhar nesse Brasil profundo e conhecer as milhões de nuances que é ser brasileiro. Esse é mais um documentário, mais uma produção
que dá orgulho de viver nesse país, tão rico em cultura, em histórias, e por isso eu vou homenagear ele aqui colocando na 5ª posição. Participei de diversas batalhas, mas agora eu recebi um convite e essa batalha é gigante. Representando o passinho, André DB! Não é sobre um troféu, é sobre um legado. Eu vou estar ali marcando meu nome na história. E na 4ª posição eu coloco o filme que foi completamente esnobado, esfaqueado. Foi um golpe o que fizeram com esse filme nessa edição do Oscar de 2026. Estou falando de A Única Saída. Yu Man-soo é demitido abruptamente da empresa onde trabalha após 25 anos de serviços prestados. Logo, ele vê sua vida desmoronando aos poucos, o que o faz tomar medidas extremas para tentar se reerguer. Criminoso esse filme não estar indicado em uma porrada, merecia muitas indicações, mas tudo bem, não quiseram dar um monte de indicação para esse filme, custava indicar para melhor filme internacional? Sério, custava? Esse filme, ele é redondinho, ele é muito bem resolvido e tudo aqui é impecável, cara, direção, fotografia, a montagem dele é muito massa, tem umas cenas que a tela fica meio dividida, a imagem se sobrepondo e, cara, a mensagem por trás disso é maravilhosa, o uso da trilha sonora é muito bom, as atuações, o roteiro é perfeito, ele consegue transitar com muita naturalidade entre o drama e a comédia e ainda fazer um comentário social muito pertinente, muito preciso sobre o capitalismo tardio. Enfim, esse filme é de uma riqueza que eu fico revoltado que ele foi ignorado dessa forma. O Lee Byung-hun, que é aquele mesmo ator que faz o vilãozão lá de Round 6, tá ligado? O cara que comanda os jogos. Pô, é meio triste até, na verdade, a gente lembrar o cara por conta disso. Mas aqui ele mostra que ele é um ator extremamente capaz e multifacetado, esse cara é um monstro. O cara tem timing de comédia, mas ao mesmo tempo também consegue segurar as cenas de drama, as cenas de tensão, alguns momentos de ação que tem aqui. Outro crime também, esse cara não tá indicado, mas esse canal aqui não tem rabo preso com ninguém, a gente tá aqui pra falar as verdades, doa a quem doer. 면접 잘 봤어? Os 3 filmes que vêm a seguir, os meus 3 filmes favoritos de 2025, me atingiram com muita força. Esses 3 filmes eu preciso dizer que eles meio que empataram no quanto eu amei eles, assim, eu fui obrigado a ordenar aqui, mas considere o empate técnico, porque eu gosto muito desses 3 filmes igualmente, é tipo aquela coisa, não dá pra escolher um filho favorito, sabe? Inclusive, eles foram os únicos 3 filmes que eu dei 5 estrelas lá no meu Letterboxd. Fica o convite, inclusive, me segue lá no Letterboxd, @podiaserjoão, você vai conseguir acompanhar ali as minhas postagens, geralmente eu faço uma resenhazinha dos filmes, e eu tô ordenando em listas, então você consegue ver lá a minha lista completa de filmes de 2025, que tem as 30 e tantos filmes que eu salvei. E é isso, vamos lá então, vamos falar mais um pouquinho de Brasil, vamos falar de raparigagem, vamos falar de O Agente Secreto na 3ª posição. Eu tinha certeza que esse filme aqui era clubismo total, era só o fandom fazendo barulho, e eu já tava assim, ó, já tava estralando o dedo, já tava me alongando, porque eu tinha plena certeza que eu seria uma voz dissonante, tá ligado? Que eu viria aqui pra falar as verdades sobre esse filme, que ele não é tudo isso, inclusive eu já tava até procurando moradia no exterior, porque eu sabia que eu ia perder o meu título de cidadão brasileiro, mas acontece que eu cheguei lá e quebrei a minha cara, porque eu amei, eu saí completamente encantado da sessão. A primeira cena, ela já é tão incrível que antes mesmo de aparecer o título do filme, eu já tava assim, Kleber Mendonça, faz aí, vai, faz suas graças aí, faz o que você quiser. Pra não falar que é tudo perfeito, aquelas meninas lá, as adolescentes lá, geração Z, sei lá, que estão ouvindo as fitas, eu acho que a atuação delas é meio paia mesmo, assim, me tirou um pouco ali do filme, mas isso é um pequeno detalhe em um filme que é grandioso, grandioso em escala, grandioso em ambição. A ambientação desse filme é perfeita, figurino, design de produção, tudo é uma grande viagem no tempo para essa Recife da década de 70. O Wagner Moura realmente tá tudo isso, o cara é foda, o cara tem um molho. E o que falar da Dona Sebastiana? Que é essa véia encantadora demais, mano, é um amor essa senhora, e que bom que deram as melhores falas pra ela falar, porque ela entrega como ninguém. Os momentos mais divertidos desse filme, e alguns até emocionantes, acontecem quando ela tá em cena. Aliás, uma coisa que eu gosto muito nesse filme é que ele tem um quê meio
tarantinesco, assim, sabe? No sentido dos personagens serem caricatos, mas é um exagero meio controlado, sabe? É um exagero para que eles sejam essa coisa fascinante, né? Impressionante de assistir, mas ao mesmo tempo você consegue identificar que na vida real o Brasil tá cheio aí desses delegados Euclides, quer dizer, Doutor Euclides. O filme é engraçado, ele é tenso, ele é emocionante, ele é divertido, ele é impactante, ele tem uma mensagem muito foda, ele tem todo um subtexto, analogias, simbolismos, enfim, é brilhante. E o que eu mais amo nesse filme, e é uma característica que é compartilhada com esses 3 que estão no meu pódio, é que a experiência com ele não acaba quando os créditos do filme sobem. Você vai levar esse filme com você, você vai ficar pensando, e cada coisa que você decifra, que você identifica, que você pesquisa, tornam essa obra ainda maior, ainda mais profunda. E eu amo isso, eu acho que esse é um dos papéis da arte, que é provocar a gente, fazer a gente pensar. Esse filme fez muito isso comigo e por isso ele belisca aqui o 3º lugar, a medalha de bronze. Eu não sou uma pessoa violenta, mas esse cara, eu matava ele com um martelo. Em segundo lugar, um filme que eu assisti despretensiosamente, mas que ele foi pra mim arrebatador. Eu fiquei pensando nele por dias e eu tenho um carinho muito grande sempre que eu penso nele, sempre que eu lembro dele. Estou falando de A Vida de Chuck. Esse filme é uma adaptação de um conto do Stephen King que mostra um mundo em colapso. Terremotos, tsunami, aos poucos não tem mais internet, não tem mais luz, e a gente vai conferindo essa ruína gradativa da Terra e como as pessoas que vivem ali estão lidando com isso e tentando entender o que está acontecendo. Mas tem uma coisa muito estranha no meio desse apocalipse aí, que é o fato de que o lugar está cheio de anúncios, né? Em todo canto você vê uma mensagem, um outdoor, um avião passando, uma propaganda no rádio, na TV, agradecendo ali com os dizeres "Obrigado, Chuck, por 39 anos incríveis". Bom, a partir daí é com você, eu não quero contar mais nada, nem explicar quem é esse tal de Chuck e o que está acontecendo aqui, mas é essa pergunta, né? Quem é esse tal de Chuck que é o fio condutor dessa narrativa, e eu amei conhecer o Chuck, eu amei conhecer essa história. Esse filme ele é inovador na forma de contar a história, ele não tem uma narrativa muito tradicional, né, linear. Na verdade ele começa pelo 3º ato e você vai precisar ir montando esse quebra-cabeça. Só na cena final que ele te dá a última peça para você conseguir ver o todo, até por isso que esse filme melhora muito a cada assistida. Quando eu assisti pela segunda vez, já sabendo o que aquele filme significava, eu consegui identificar ainda mais camadas, ainda mais subtextos, e isso foi muito gratificante. Curiosamente, esse filme também divide algumas temáticas que se repetiram aqui na minha lista, né? Ele fala muito sobre memória, sobre a passagem do tempo, sobre legado, sobre a vida como um todo, sobre como ela é única e é infinita. Todos os atores que interpretam o Chuck aqui nas diferentes fases da vida dele são maravilhosos, né? O Jacob Tremblay é um talento desde muito criança. E o Tom Hiddleston, o que falar dele, né? Esse cara é foda, é impossível você ver ele na tela e não ser fisgado, não ficar do lado dele torcendo por ele. É muito doido que esse filme ele é dirigido pelo Mike Flanagan, né? Que é mais do terror, né? A gente conhece mais ele por trabalhos como A Maldição da Residência Hill, Missa da Meia-Noite. A gente já sabe que esse cara é muito bom em criar tensão e eu acho que isso funciona muito, principalmente no primeiro ato desse filme. Mas aqui ele mostra um outro lado dele que me surpreendeu, assim, ele realmente segura a onda quando o filme navega aí por outras temáticas e outros gêneros. Ele manda muito bem, acho que ele domina e ele conta essa história com uma sutileza e um controle impressionantes. E ao mesmo tempo que eu quero falar muito sobre esse filme, eu prefiro não dar spoilers. Eu acho que a experiência de A Vida de Chuck ela fica melhor quando você vai assistir sem saber o que esperar. Eu realmente espero que A Vida de Chuck cause o efeito que causou em mim, assim, de te deixar ali absorvendo essa história, refletindo sobre um monte de questão da vida e celebrando também a nossa existência, a nossa vida, porque eu acho que esse filme ele fala muito sobre isso. E nesse momento, eu sou maravilhoso.
Estamos quase lá, vamos fazer uma pausa rápida aqui, aproveita para se hidratar e também para deixar o seu like, se inscrever, hypa o vídeo se aparecer aí a opção para você, me manda, sei lá, me manda um pix, qualquer coisa, qualquer ajuda é muito bem-vinda e faz toda a diferença. E agora a gente vai falar dele, né, o filme que foi escolhido por mim como o melhor de 2025. O filme que ficou mais tempo comigo, que mais me encantou, que eu também assisti 2 vezes e chorei nas 2. Senhoras e senhores, o melhor filme de 2025, na minha humilde opinião, foi A Balada da Ilha Wallace. Um ricaço excêntrico que vive sozinho em uma ilha remota decide contratar uma dupla musical da qual ele é muito fã para que faça um show privado para ele. Só que essa reunião aí desses músicos vai trazer de volta questões do passado que ficaram mal resolvidas. Esse filme aqui é muito simples, não espere nada de muito revolucionário, inovador ou grandioso, até porque o elenco tem tipo umas 5 pessoas, é realmente um filme pequeno, mas ao mesmo tempo conseguiu ser um dos filmes com mais alma que eu já assisti na minha vida, com certeza o que tem mais alma que eu vi em 2025. Ele tem uma das cenas mais lindas que eu vi no ano, assim, uma cena que me emocionou, eu chorei muito quando vi a primeira vez, e aí na segunda vez que eu fui assistir com a minha esposa, eu já fiquei olhando pra ela, tá ligado? Porque eu queria dar o flagra já dela chorando, só que antes dela começar a chorar, eu já tava chorando. Aí eu olhei pra ela e nós tava assim, porra, foda, né? O Tim Key faz o Charles, que é esse milionário excêntrico, e ele lembra bastante o personagem que esse ator faz lá em The Paper, né? Esse cara meio boçal, meio atrapalhado, mas é impressionante como aqui no filme, conforme você vai conhecendo mais desse personagem, mais da história dele, entendendo por que ele é assim, cara, você fica completamente comovido, assim, é lindo demais. E é mais um filme que fala sobre os caminhos da vida, sobre a passagem do tempo, sobre amor, sobre amizade, sobre as nossas ilhas pessoais, né, e como às vezes a gente busca se fechar nelas e deixa de viver. No fim das contas, mais um filme good vibe, mais um filme que deixa essa mensagem de que a vida pode ser bonita e a gente precisa aproveitar os encontros que ela promove. A trilha sonora desse filme é linda e é um personagem também desse filme, por que não? Eu sou muito grato a essas horas que eu passei nessa ilha, que eu passei com esses personagens, e por isso eu coloco esse filme em primeiro lugar na minha lista de melhores filmes de 2025. But we'll always have this island and your beautiful music. Wowzers in your trousers. Yeah, the waves. No, shh. Like, shut up, don't say mate. Yeah. É isso, finalmente, eu nem acredito, eu zerei as minhas listas de 2025, agora o ano começa oficialmente aqui nesse canal. Espero que a gente se encontre mais vezes aqui ao longo do ano para falar sobre cinema, sobre séries, para falar besteira também, para interagir bastante. Inclusive, por falar nisso, eu já peço para você aí, deixa o seu comentário avaliando essa lista, me contando quais foram os seus filmes favoritos de 2025 e também falando se eu esqueci de algum, teve algum aí que eu não comentei que merecia estar aqui. E é isso, gente, muito obrigado por vocês estarem comigo aqui até agora, por terem acompanhado essas listas. Eu fiquei muito feliz de compartilhar com vocês um pouquinho aí dos meus sentimentos em relação às minhas obras favoritas de 2025. E vamos lá que tem muita coisa pra gente assistir em 2026 e lá no final do ano tem mais lista pra fazer. A gente se vê por aí, voltem sempre aqui nesse canal e um cheiro pra vocês.